Opa, e aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo. A gente tá fazendo aqui umas resoluções dos exercícios que teve na última mini maratona, né, que aconteceu no dia 10/7 de 2021. No caso aqui tá dia 11 porque já passou de meia-noite, mas como vocês puderam perceber aí no canal, a gente está fazendo uns vídeos com as resoluções separadinho para você conseguir resolver as questões que você não deu conta de fazer na hora, tá? No caso desse vídeo em específico, a gente vai resolver a questão 3.5 que aconteceu na mini maratona do intermediário, tá? Ela é especificamente para o intermediário 2. A matéria que a gente usa para resolver ela é busca binária. Mais especificamente, uma ramificação da busca binária que a gente chama de busca binária na resposta. Mas bora entender então como que a gente resolveria. Primeiro de tudo, o que que o problema está pedindo? Ele vai te dar uma sequência dos números naturais, certo? Então, tipo, é a sequência dos números que a gente usa para contar normal. Então, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tipo, a sequência natural dos números. Só que o que que acontece? Ele tirou todos os múltiplos de 3 e todos os múltiplos de 5 dessa sequência. Então, esse cara aqui a gente removeu. Esse cara, como ele é múltiplo de 3, ele remove. Esse aqui de 5 a gente remove. E a gente segue essa mesma lógica para todos os múltiplos de 3 e de 5. Ou de 5 no caso, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu não esqueci ninguém. Esqueci aqui, ó. Então, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16 e 17. Beleza. Então, mas essa sequência é infinita, tá, pessoal? Eu coloquei só os primeiros números só pra ficar mais simples de visualizar, mas o 19 tá presente, o 18 tá presente, então tem essa sequência é infinita, mas os primeiros 10 termos dessa sequência vão ser esses daqui, que nem ele te deu aqui de exemplo. Aí, beleza. O que que o exercício está pedindo? Ele está pedindo para você achar o késimo elemento dessa sequência. Como assim késimo? Imagina então que k igual a 6, que nem a gente pode olhar aqui nos exemplos. No caso de k igual a 6, a gente vai vir aqui na sequência e pegar o sexto elemento dela. Qual que é o sexto elemento? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente pegou o elemento 11, ok? Agora vamos supor que k igual a 2. Então, a gente vai pegar o segundo elemento dessa sequência, que no caso é o próprio 2. E se k for igual a 10, então a gente vem aqui e pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a resposta é 17, beleza? Que nem a gente tinha aqui nos exemplos. Ok, como é que a gente faz para resolver ele? No enunciado tem uma dica. Ele te deu uma fórmula que te dá a quantidade de múltiplos de 3 e de 5 dentro de um intervalo de 1 até n. Como assim? Supõe que a gente tem n igual a 15. Quantos múltiplos de 3 ou de 5 tem dentro desse intervalo de 1 até 15? É só a gente pegar e jogar nessa formulazinha aqui, ó. Então, 15 dividido por 3, mais 15 dividido por 5, menos 15 dividido por 15. Certo? Quando a gente faz essa conta, aqui vai dar 5, aqui vai dar 3, e aqui vai dar 1. Então, fica 5 mais 3 menos 1. Totalizando aqui, 7 múltiplos de 5 ou de 3. Vamos ver se é verdade? Quantos múltiplos tem, ó? A gente tem o 3, a gente tem o 6, o 9, o 12 e o próprio 15. Então, vocês podem ver que... Pera aí, na verdade, 5 mais... Aqui é 5, aqui é 3, beleza. Esqueci de alguém? 3, 6, 9, 12... Ah, tá, perdão. Eu esqueci dos múltiplos de 5. Coloquei só os de 3, mas enfim. Então vocês podem ver que realmente essa fórmula ela é verdadeira. Ela te dá aqui quantos números múltiplos de 3 ou de 5 apareceram nesse intervalo, né? Beleza. Com essa informação, o que que a gente vai fazer aqui? Imagina que a gente vai chutar a resposta. Tipo, vamos supor que a gente pegou o número 21. Aí a gente quer saber em qual posição dessa sequência
tá o 21. Na verdade, o 21 não serve porque ele não vai estar na sequência, mas suponha o 22. E a gente quer saber em qual posição da sequência vai estar o 22, certo? A ideia que matava o problema era que se eu tenho um número k, um número x, na verdade, esse número x, a posição dele na sequência vai ser x menos múltiplos de 3 e 5. Por quê? Porque pensa aqui. A posição dele começa sendo dos números naturais, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então, a posição dele inicialmente é 22, porque a gente está na ordem natural dos números. Mas aí, depois a gente vai tirar todos os múltiplos de 3 e de 5 menores ou iguais a x. Então, a gente vai tirar esse cara, tirar esse cara, tirar esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. E a gente vai fazer isso para todos os múltiplos. Então, no fim, quantas posições o 22 desceu? Ele desceu exatamente a quantidade de múltiplos que a gente removeu, certo? Então, se a gente removeu... Então, tipo, quantos números tinham, né, menores que 22? Só a gente jogar na fórmula. Então, 22 sobre 3, mais 22 sobre 5, mais menos 22 sobre 15. Lembrando que no C++ a divisão é sempre arredondada para baixo, né? Quando você não está fazendo com um double, você está fazendo com inteiro. Então aqui a resposta vai ser 7 ou é 6? É 7. Aqui vai ser 4. E aqui vai ser 1. Então vai ficar 11 menos 1, que é 10. Então o x ele vai estar na posição 12. Vamos ver se isso é verdade? Na verdade, deixa eu pegar uma colinha aqui só para ver se eu não errei. É 7 mesmo, né? Opa, 7 mais 4, aí deu 11, subtrai 1, deu 10, perdão, errei aqui. Então ele vai estar na 10ª posição? Não, deixa eu ver, 22 sobre 3. É por isso que você tem que usar calculadora, tá, pessoal? Você é programador, não matemático. Então ele realmente, a gente removeu 10 números, então ele vai estar na posição 22 menos 10, que é 12. Vamos ver se isso é verdade. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, eu acho que eu esqueci de remover algum número. 7, 2. Ah, tá. O 20 ele não tá na sequência porque ele é múltiplo de 5. Enfim, erros acontecem, tá? Mas a ideia é basicamente essa. Então, a gente viu que ele realmente ele tá na posição 12. Então, vamos anotar tudo que a gente viu até agora. Primeiro, para um número x, a quantidade de múltiplos de x, múltiplos de 3 e 5 menores ou igual a x, a gente viu que é n sobre 3, x sobre 3, mais x sobre 5, menos x sobre 15. Beleza? Segundo, qual posição do x na sequência? Vai ser basicamente x menos quantidade de múltiplos de 3 e 5 menores ou iguais a x, né? Essa vai ser a posição do x na nossa sequência. Aí beleza, agora a gente vai entrar naquela parada de busca binária, porque pensa um pouco. Suponha que a gente quer achar qual que é o 15º elemento dessa sequência. Aí suponha que a gente chutou o número 24. Qual que vai ser a posição do 24? Vai ser 24 menos x sobre 3, 24 sobre 3 mais 24 sobre 5 mais... Na verdade o 24 não pode, né? Porque o 24 é múltiplo de 3. Então, tipo, vai ser 23 sobre 3, 23 sobre 5 mais x é 23 sobre 15. Essa aqui vai ser a quantidade de... vai ser a posição do 23 na... Como que fala? Na sequência, certo? Então vai ser basicamente isso daqui. Então fica 23, lembrando que tem que arredondar para baixo, fica 7.
7 mais 23 sobre 5. Aqui fica 4 também. E aqui fica 1. Então, totalizando, ele está na posição 23 menos 10, que é 13. Sendo assim, como a gente achou o número que está numa posição menor do que 15, a gente tem que chutar um número maior, certo? Então, a gente sabe que como 23 não deu certo, nenhum número menor que 23 também vai dar certo. Também não vai dar certo. Por quê? Porque se a gente chuta um número menor do que 23, a gente vai chutar um cara que vem antes na sequência, né? Já que a sequência ela tá ordenada de maneira crescente. Aí por isso que a gente consegue usar a busca binária. Porque se a gente chuta um número, a gente consegue saber se a gente tem que chutar um número maior ou se a gente tem que chutar um número menor. Aí a gente vai entrar dentro desse processo de busca binária, certo? Então a gente chuta um número, vê se esse número ele tá na posição que a gente quer ou se ele não tá na posição que a gente quer. Se ele tá, a gente chuta um número maior e assim por diante. A gente vai fazendo essa sequência aí de busca binária. E como que iria ficar o código disso, basicamente? Seria int n, né, pra gente, na verdade, int k, pra gente ver qual que é a késima posição que a gente quer chutar. Aí, beleza. Vamos começar a fazer a busca binária chutando uma resposta. Então, vamos lá. Int início da minha busca binária igual a 1, o meio e o fim. Vamos supor que o fim vai ser 1 elevado a 18, tá? Por que que a gente vai colocar o fim como 1 elevado a 18? 10 elevado a 18. Porque o K, ele tá falando que é menor ou igual a 10 a 17. Na nossa busca binária, a gente tem que sempre definir os limites de acordo com o que o exercício está pedindo. Então, eu vou colocar um número muito alto aqui para não ter perigo de sair do escopo da minha busca binária, certo? Aí aqui o códigozinho padrão da busca binária, né? Enquanto o início for menor ou igual a fim, mid vai ser o meio do intervalo. Aí beleza, a gente digitou o número mid, certo? Vamos ver se o mid, ele é o que a gente quer, ou se ele tá antes do que a gente quer, ou se ele tá depois do que a gente quer. Então beleza, qual que vai ser a posição do mid nesse exercício aqui, nessa sequência? Vai ser int posição, que vai ser mid menos mid sobre 3 mais mid sobre 5 menos mid sobre 15. Beleza? Agora basta a gente printar. Quer dizer, basta a gente ver se essa posição é menor ou maior do que a gente quer. Então, vamos lá. Se posição for maior do que a gente quer, maior que mid, então nesse caso, a gente vai ter que chutar um número maior, certo? Na verdade, um número menor, porque a gente passou do que a gente queria. Então, se a gente chutou o cara que tá na posição 17, a gente tem que reduzir o valor do cara que a gente vai chutar pra gente andar pra trás na nossa posição. Então, se posição for menor do que mid, maior do que mid, a gente faz fim vai ser mid menos um, certo? Padrão da busca binária, pra gente diminuir o intervalo. Agora, se a posição for menor do que a gente quer, a gente faz in igual a mid mais um. E aí a gente tem que chutar um número maior, certo? Agora, se for exatamente o número que a gente quer, então se for exatamente a posição que a gente quer, aí a gente salva ele como a nossa resposta, né? Então, a gente salva como uma possível resposta. Então, tipo, ans igual a zero. E ans, que no caso vai ser resposta, né? Eu vou chamar de resposta mesmo, não vou chamar de ans, não. Resposta igual a mid. E aqui eu já posso terminar a busca binária. Só tem um detalhe que a gente pode acabar chutando um múltiplo de 3, um número múltiplo de 3 ou de 5 sem querer, né? Então, o que que a gente faz? Aqui no mid, se mid por cento 3 ou mid por cento 5, a gente dá um mid mais, beleza? Um mid menos menos. E a gente pode repetir isso duas vezes, beleza?
Então, botar um while aqui, na verdade. Vamos ver como que tá funcionando o nosso código, então, né? Lembrando que a gente tem que printar a resposta no final, que acabou que eu não printei. Então, tipo... Espera aí que meu code blocks acabou bugando. Porque eu dei um Alt F4 ali no meio da coisa. Então, beleza. Vamos printar a resposta e ver como que tá funcionando o nosso código. 6, beleza, printou o 0. Não era para ter printado o 0. Então o que que a gente faz? A gente vai entrar no processo de debug aqui, né? Só para ver se tá tudo bem. Ah, tá, lembrei. É porque, lembrando que como a gente tá usando números muito grandes, a gente não pode usar o inteiro normal, tá? A gente tem que usar o long long int. Sempre que você estiver tratando com números maiores do que 10 elevado à nona, aí você tem que usar o long long int. Que no caso foi uma das coisas que eu esqueci aqui. E não pode. Certo. Vamos lá. 6. Calma aí, deixa eu tentar dar uma olhada no que tá errado. Ah tá, aqui tem que ser 0 e aqui tem que ser 0. Tá, é porque eu tava vendo se o número não era múltiplo, no caso. Posição igual a mid. Posição maior que mid. Beleza. Tá, tá, tá. Então vamos dar uma olhada. Lembrando que quando chega nesse ponto dos exercícios é muito difícil você acertar o código de primeira, tá? Então é normal você se deparar com problemas assim. 6 LL, 5 LL, 15 LL. Só pra ver uma coisa. Alt, mid, posição. Posição for maior do que mid. Perdão. Se posição for maior do que K, tá, galera? É por isso que não ficou correto. Ok. Beleza, agora deu certo. Não precisava do while pra falar a verdade. Se você chutar um número múltiplo de 3, o que que acontece? Você tenta chutar o menor número possível, tá? Que aí já fica resposta, quer dizer, xin igual a mid menos um. Que aí já fica suave. Beleza. Tá, todos os exemplos funcionaram. Agora basta a gente enviar pra ver se estava correto. E a gente conseguiu a accepted. Beleza? Mas a ideia do exercício é essa. Perdão por ter errado algumas coisinhas que podem ter afetado um pouco a explicação, mas é porque, que nem eu disse, esse exercício ele era para ser o mais difícil da mini maratona e realmente acabou sendo, né? Já que nenhuma das pessoas acabou fazendo ele. Ele é aquele famoso exercício que é feito para ninguém fechar a prova, mas no geral a ideia eu espero que tenha ficado bem claro, só dando um resumo pra galera. Pra recapitular, né? Então, tipo assim, primeiro a gente chuta um número, depois a gente vê se esse número ele vem antes de K, tipo, a posição dele é menor do que K, posição na sequência é menor do que K, ou maior do que K, ou igual. Aí nesse caso,
a gente faz a busca binária baseada no que a gente achou, tá? E lembrando que para a gente ver qual que é o número, qual que é a posição do número na sequência, vai ser basicamente posição, vai ser n menos aí essa formulazinha que ele já deu pra gente, certo? Então, tipo, n menos quantidade de múltiplos em 2 e 3 aqui. 3 e 5 no caso. Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido aí a resolução, um exercício bem dificinho. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem contatar a mim ou algum instrutor que esteja dando aula para você. No geral, é isso. Obrigadão pela participação, tá? Espero vocês no próximo ciclo e adeus.